Essa é a quarta lista de exercícios de fundamentos de eletromagnetismo da UFMG. Bom, resolver hoje a questão 12. A figura que está aqui embaixo, mas eu vou ler o enunciado. A figura mostra um circuito utilizado para medir capacitâncias, denominado ponte de capacitância. C1 e C2 são dois capacitores de capacitância fixa, ou seja, já tem valor estipulado. CV é um capacitor de capacitância variável, ou seja, ele tem um potenciômetro que você varia ele, como se fosse aquele potenciômetro de ventilador. Ventilador normalmente utilizado em escolas, salas de aula, tem um potenciômetro para regular a velocidade. Ventilador de teto, por exemplo. E Cx é o capacitor a ser medido. Uma bateria aplica uma voltagem, melhor utilizar o termo tensão aqui, uma tensão V ao circuito e um eletrômetro. Esse eletrômetro aqui seria um multímetro que vai medir a tensão e mede a diferença de potencial entre os pontos A e B. O capacitor Cx é sintonizado até que o eletrômetro ou o multímetro leia tensão zero. Mostre que nesse caso Cx é igual a C1 que multiplica CV sobre C2. Bom, vamos entender essa questão com mais calma, né? Aqui é aplicada uma tensão no circuito, nesses pontos, uma diferença de potencial. E ele quer saber qual que é a capacitância nesse capacitor X aqui, quando este ponto, vou fazer de outra cor, amarelo. Quando este ponto aqui mede uma tensão de zero, dado as condições deste capacitor, que são fixos, esse é o variável, aqui mede uma tensão zero. Qual que é a capacitância neste capacitor? É isso que a questão solicita. Então, assim, é baseado no acontecimento de que aqui neste ponto a capacitância, a tensão é zero. Vamos para a resolução. Aqui está a resolução da questão. Aqui eu redesenhei o circuito. Aqui a fonte de tensão. E aqui é a mesma coisa, só que desenhado de uma maneira que é possível visualizar melhor o que acontece. Aqui, essa carga aqui, essa Q1 e Q2 é uma analogia de corrente elétrica. Corrente elétrica, para quem ainda não desenvolveu esse estudo, é um fluxo ordenado de elétrons, um fluxo ordenado de cargas. Então aqui tem um fluxo ordenado de cargas, da mesma forma que aqui também tem. E aqui é o nosso multímetro, que está medindo uma tensão de zero. Então nós vamos por pontos. A análise fundamental é que a tensão em A tem que ser igual à tensão em B. Isso aqui, para quem tem um pouco de dificuldade com circuitos, pode ser um pouco difícil de entender. Mas esse ponto aqui, as tensões em paralelo, elas são as mesmas. Então, a mesma tensão que tem neste ponto aqui, vai ter neste ramo aqui inteiro. Da mesma forma que aqui também. Então, tensão em A aqui tem que ser igual a B neste ramo. Tensão em paralelo, ela não se divide. O que divide é a corrente. A corrente Q1 é diferente da corrente em Q2, certo? Tá, então vamos modelar duas equações aqui. VCX e VC1. O que é VCX? VCX é a tensão no capacitor X. E o que é a tensão no capacitor X? É a tensão que entra, VD, menos VA,
que é a tensão aqui pós o capacitor. Ele tem uma queda de tensão, né? Muito provavelmente. Então, VCX vai ser igual a VD menos VA. Certo? Da mesma forma que isso, é possível fazer uma igualdade, que isso que nós fizemos aqui é igual a VD menos VB. VD menos VB, certo? Da mesma forma que isto é igual a VCV, que é a tensão no capacitor V, ou CV, que seja. Certo. Agora vamos analisar a outra equação. VC1 aqui, que é este capacitor. Nós temos os pontos. Qual que é a tensão no capacitor VA menos VC? Qual que é a tensão no capacitor VC1? É VA menos VC. Por quê? É a tensão que entra menos a tensão que sai. Porque se entra 5 e sai 2, significa que para trás ficou 3. Entendeu? Entrou 5 de tensão aqui, 5 volts. O capacitor vai lá e consome 3 desse ramo aqui. Então, restou 2. Essa é a analogia. Da mesma forma que VC2, que é este capacitor, vai ser VB menos VC. Ou seja, entrou 10 aqui. 10. Parece ser um 20 aqui. 10. E aqui saiu 2. Então, o capacitor consumiu 18. Ok. Então, essas duas equações nós vamos denominar de V1 e V2. Cx, então, dessa forma, nós sabemos que Cx é igual a Q1 sobre V1. Então, nós vamos, baseado nessas equações, nós vamos encontrar as capacitâncias. Cx, Q1 sobre V1. C1, Q1 sobre V2. Por quê Q1 sobre V1 aqui? Vou desdobrar essa parte aqui, a explicação. Cx é igual a carga 1, que desce aqui, sobre V1, que é a tensão que está presente aqui. Da mesma forma, C1. C1 é a corrente que desce aqui, ou a carga que desce aqui, neste ramo, sobre V2, que é essa equação. Bom, continuando. Agora nós vamos unir as equações. Cx sobre CV e C1 sobre C2. Por que nós vamos fazer isso? Porque elas têm o denominador em comum, V1 aqui, ó. Então, nós podemos dividir um pela outra. Então tá, Q1 sobre V1, Q2 sobre V1, corta isto com isto, sobra Q1 sobre Q2. E denominadores iguais, V2 e V2, corta isso com isso, sobra Q1 e Q2. Então, isso nós concluímos que Cx sobre CV e C1 sobre C2 são duas coisas iguais. Aqui, ó. Logo, nós podemos isolar Cx. Isso aqui passa multiplicando. Bem simples. Essa parte final da questão. Bom, essa questão é uma questão muito interessante, mas ela depende de um conhecimento muito apurado de circuitos e de como funciona corrente e tensão no circuito. Então, assim, duas análises fundamentais. Tensão em paralelo com a fonte é a mesma. A tensão que está aqui é a mesma que está aqui e aqui, total. E a corrente que desce aqui
é diferente da que desce aqui, mas a corrente que está aqui é a mesma que está aqui. E da mesma forma, a corrente Q2, que é uma analogia com carga, fluxo de elétrons, que está aqui é a mesma que está aqui, mas isto aqui difere disso aqui. Então, essa questão é uma questão muito interessante. Ela foi tirada do livro do Halley, do Olavo Chaves, e assim, tem essa analogia, essa mesma analogia aqui utilizando resistores, que pode ser inclusive resolvido de duas formas, desta forma aqui e utilizando conversão delta estrela, que é um assunto aí para um circuito quando tiver resistores em vez de capacitores. Na ponte de resistores é muito conhecido como ponte de Wheatstone. Bom, essa questão é isso.